Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje é segunda-feira, vamos iniciar o livro de Romanos, meu Deus, que alegria! O livro de Romanos fala sobre a presença do Espírito Santo, fala sobre judeus, gentios, porque a igreja ela era formada, ela era formada por judeus e gentios, que somos nós, que é não judeus. E as pessoas tinham muitas dúvidas a respeito do que era salvação, a respeito de como nós seríamos salvos. Eram por obras? Eram pela lei? Era pela graça? Então, Paulo vem explicando nesse livro e nessa carta que ele faz aos Romanos como era a salvação. A salvação era pela graça, mas nós não podíamos deixar de ter um comportamento que nos levasse para o céu. E aqui nesse livro eu considero ser um livro muito esclarecedor. Ele não é o primeiro livro que ele escreveu, ele já tinha escrito algumas cartas, ele já tinha escrito as cartas de Tessalonicense, a primeira, a segunda, de Gálatas e a de Coríntios. Então, ele já percorre todas essas cidades, falando sobre o Evangelho, e depois ele institui essa carta de Romanos, ele começa a escrever e a falar como é o Espírito Santo. Então, aqui nesse livro, eu considero ele muito importante para a gente hoje, porque a gente entende como é o Espírito Santo. É o livro que mais nos ensina sobre a presença do Espírito Santo. Ele é muito claro. E eu estava com muita expectativa de começar o livro de Romanos para que a gente conversasse muito sobre o Espírito Santo. Porque é o seguinte, no Antigo Testamento, Deus se manifestava através dos profetas e Deus da guerra. Então, o Deus da guerra, ele era manifesto. Quem tinha Deus era aquele que ganhava a guerra. Quem perdia a guerra era aquele que Deus queria ensinar. Então, os judeus, eles aprenderam que Deus era o Deus da guerra. E então Deus fica muito tempo sem falar com eles. E Deus também se manifestava, o Espírito Santo, ele só se manifestava através do profeta. E um profeta, né? Então vinha o Espírito de Deus sobre um profeta e o povo ali escutava a voz de Deus através de um único homem. Então a obrigação do judeu, né, do povo de Deus, era obedecer à lei e obedecer à voz do profeta. E assim eles foram ensinados por toda a vida. E o que acontece até hoje lá na religião dos judeus é isso. Só que Deus enviou Jesus. Deus enviou Jesus para a humanidade. E depois que Deus envia Jesus para a humanidade, o Espírito de Deus habitava em Cristo. Só que Cristo nos dá uma instrução lá em João 16, que ele tinha que ir, mas que o Espírito dele não seria derramado apenas sobre um profeta, mas sobre todos aqueles que recebessem Jesus. E então ele nos ensina que o Espírito de Deus vai ser para todos. E as pessoas não entendem como é essa matemática, como é essa sistemática do Espírito de Deus. Como que as pessoas têm o Espírito de Deus? Como que as pessoas têm um Consolador nelas? Como que o Espírito Santo, o Espírito que só habitava num profeta e depois só estava com Cristo, como que ele poderia alcançar cada um de nós? E então Paulo, através de uma revelação do próprio Espírito Santo, é muito claro. Ele é tão claro, que nos ensina como o Espírito Santo age. E então, por isso que o livro de Romanos é muito interessante. E a gente começa a entender que a gente precisa, de fato, se aproximar do Espírito Santo. A gente começa a entender como o Espírito Santo age, como o Espírito Santo faz e o porquê que hoje a gente precisa muito de intimidade com o próprio Espírito de Deus. A palavra diz que nós temos dois advogados,
2 intercessores. E eu já li isso no livro de João para vocês. O primeiro intercessor diante de Deus, o único que está lá do lado dele é Jesus. Ele é o nosso advogado. E é assim que ele se intitula no livro de João, como nosso advogado e o nosso intercessor. Nossa, Jesus hoje é nosso intercessor, pô, ele é, né? Está escrito na palavra que ele hoje, a função de Cristo hoje é interceder por nós diante de Deus. Eu não inventei isso, está na Bíblia. E também nós temos outro intercessor ao nosso lado, o próprio Espírito de Deus. Ele ora e geme por nós com gemidos inexprimíveis. E é sobre ele que nós vamos conversar nesses próximos dias. E é sobre a figura do Espírito de Deus. E eu considero que quando nós temos intimidade com o próprio Espírito Santo, nós temos o caminho correto que nos leva à salvação. O caminho, a direção, ele é o direcionador para Jesus. O Espírito de Deus sempre vai apontar para Jesus e Jesus sempre vai apontar para Deus. E Deus está pronto para nos receber ao lado dele. Então a gente precisa de se envolver com Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Vamos lá, vamos começar? Romanos 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio de seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca do seu filho, que como homem era descendente de Davi e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, por causa do seu nome, recebemos a graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês graça e paz de Deus, paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo anseia visitar a igreja em Roma. Antes de tudo, sou grato ao meu Deus perante Jesus Cristo por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciado a fé que vocês têm. Deus, a quem eu sirvo de todo o coração, pregando o evangelho do seu Filho, é a minha testemunha, como sempre me lembro de vocês em minhas orações. E peço agora, finalmente, pela vontade de Deus, que seja aberto o caminho que eu possa visitá-los. Anseio em vê-los, compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que você e eu sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Por isso, estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, porque o evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A ira de Deus contra a humanidade. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade da injustiça. Pois o que é de Deus pode conhecer e ser manifesto por eles, porque Deus lhe manifestou, pois desde a criação do mundo, atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente,
sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graça, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se aos sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal pelas imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou a impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para que a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram coisas e seres criados no lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com mulheres e se inflamaram de paixão pelos outros homens. Começaram a cometer atos indecentes. Homens com homens receberam a si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou como uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deveriam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem os seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheça o justo decreto de Deus, que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-la, mas também aprovam aqueles que praticam. Uau! É muito forte, né? Primeiro ele começa explicando que nós somos justificados pela fé. E a fé em Deus, em Cristo Jesus, é a que nos garante parte com o reino de Deus. E que Deus entregou a salvação e o poder dele a todo aquele que crê. Primeiro aos judeus, depois aos gentios, que somos nós. E depois ele vem explicando como aconteceu o contexto da ira de Deus com a humanidade. E ali ele revela e começa a contar como começou. Começou porque os homens começaram a ser injustos. Eles começaram a fazer adoração, veneração a imagens de esculturas que eles produziam. E Deus repreende veementemente imagens de escultura produzida por homens. Imagem semelhante a homens. Eles começaram a adorar os homens, começaram a adorar imagem semelhante a homens. Aí ele explica. E depois eles começaram a dizer que os sábios, aqueles que falavam que aquilo era loucura, os homens começaram a dizer que os sábios eram loucos. Porque a gente tem que adorar aquilo que a gente vê. Isso são o que os homens falavam. Que é um absurdo não adorar aquilo que está estampado na nossa frente. Que era muito importante para a humanidade se ajoelhar diante de uma imagem e adorar, venerar, se inspirar. E ali aqueles homens, a palavra disse, eu li para vocês, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança de homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. É interessante e engraçado que quando a gente começa a estudar sobre os anjos, depois eu quero
fazer alguns devocionais sobre anjos, para que a gente tenha consciência de como funciona os anjos no mundo espiritual, de como eles estão a serviço de Deus, que também são outras dúvidas que as pessoas têm. É muito legal estudar e entender sobre quem são os anjos de Deus. E existem anjos com formato de homens, existem anjos com formatos de fogo e de animais. E da mesma forma que existem anjos de Deus com formatos de homens, existem anjos de Deus também com formatos de animais, de fogo, são vários outros formatos também. São tantos que eu não vou mencionar aqui, senão a gente ficaria muito tempo falando. Vocês lembram que uma parte dos anjos caiu junto com o demônio? Eu vou falar. Eu vou separar um tempo depois para a gente fazer estudos específicos, depois que a gente entender um pouco mais sobre o Novo Testamento, que é o que a gente vive hoje. Da mesma forma que anjos de Deus têm formatos também de pássaros, né? Répteis, anjos demoníacos também têm. E esses anjos de demônios, que são também um dos príncipes deste século, inspiraram homens a fazer imagens de pássaros, quadrúpedes e répteis para adoração. E então esses homens começaram a dizer que pessoas como eu, pessoas como você, eram loucas de querer adorar a um Deus invisível há desde muito tempo, desde o início da história do povo com Deus. A grande luta de homens e mulheres cheias do Espírito Santo. A grande luta dos profetas era fazer com que o povo entendesse que eles precisavam de adorar a um Deus que eles não veem, mas que eles precisavam de ter fé e que a justificação vinha pela fé, vinha pela crença e não pelo que eles estão vendo como forma de adoração. E então, por isso, Deus entregou a impurezas sexuais. No livro de Atos, nós lemos sobre a importância de guardar a nossa vida sexual. A vida sexual ela é uma mola propulsora para as outras áreas da nossa vida. Eu li um livro uma vez chamado Mais Esperto que o Diabo. E o diabo, numa das cartas, ele fala com o leitor, né, o autor do livro, de que ele age exatamente na impureza sexual. Porque se ele mexer na sua sexualidade, ele mexe em todas as outras áreas da sua vida. Ele consegue te atrair para ganância, ele consegue te atrair para se alimentar indevidamente. Se você começar a comer mal, você fica doente. Ele só precisa disso. Ele só precisa que você entenda que você pode se deixar dominar por qualquer comida que você vê na sua frente. E quando você come tudo que você vê na sua frente, também é uma adoração. Ninguém vai se esbaldar de comer maçã. Mas a gente vai se esbaldar de comer chocolate. Ai, Poliana, não fala de chocolate não, porque ontem, gente, eu também comi bastante chocolate ontem. Mas ontem foi um dia especial, um dia que a gente gosta de comer chocolate, porque foi Páscoa. Né? Comum, é tradicional que a gente coma bastante chocolate, docinhos. Um dia cheio de docinhos, mas é um dia, não é uma rotina. Então, se ele colocar na sua vida e na minha vida uma alimentação baseada em coisas irregulares, ele não precisa de mais nada para nos adoecer. Ele não precisa de mais nada para enfraquecer o nosso corpo. E tudo isso começa com uma impureza sexual. E a impureza sexual começa através da adoração a falsos deuses. Tudo começa na adoração. Você começa a repreender aqueles que repreendem.
a adoração impura. Você começa a chamar de loucos e insensatos aqueles que nos orientam a despeito de uma falsa adoração, a despeito de você adorar e venerar aquilo que você vê. Sendo que o que a gente precisa adorar e entregar todo o nosso coração é a Deus Pai, Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. E o inimigo da nossa alma, ele está pronto para te confundir. Se você seguir a linha da adoração a Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo, não há o que temer. Mas a partir do momento em que você começa a macular a sua adoração, outras áreas da sua vida ficam maculadas. Você fica confuso, você começa a provar pessoas que adoram o seu próprio corpo, pessoas que adoram outros tipos de adoração. E eu falo também de uma idolatria sobre outras áreas da nossa vida, como eu já falei aqui, da comida. E então você começa a venerar e adorar pessoas, achar interessante e legal pessoas que adoram a própria comida, adoram a ganância. E ele começa a falar que são pessoas bisbilhoteiras, enganadores, maliciosos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família. Um homem que é capaz de abandonar a própria família, ele não é capaz de formar outra. E às vezes a gente olha, nossa, aquele ali está separado, ele tem 2 filhos, 3 filhos. Bênção de Deus. Comece a observar quais são os frutos da vida daquela pessoa. Não estou aqui dizendo para vocês que todas as pessoas separadas são más. Claro que não. Mas a gente precisa de entender, verificar, perceber e saber com quem é que a gente está de fato se aproximando. Porque depois você traz maldição. Imagina você se alinhar para o resto da sua vida com uma pessoa assim, uma pessoa insolente, uma pessoa sem amor pela família, implacável, uma pessoa bisbilhoteira, caluniadora, inimiga de Deus, uma pessoa que abandona a sua própria família. Ela é uma pessoa que tem uma adoração falsa. Ela é uma pessoa que adora um Deus de mentira. Ela é uma pessoa que está de fato adorando a sua própria impureza sexual. E a gente precisa de entender o contexto. Você não pode, de jeito nenhum, se envolver com uma pessoa que abandonou a sua família, sem entender qual foi o contexto real daquilo tudo. Porque existem pessoas que, na verdade, são abandonadas. Existem pessoas que são traídas, que são envergonhadas, que são violentadas. Então, Deus quer que essa pessoa seja acolhida em uma outra família. Mas a gente precisa de entender seriamente qual é o contexto do rompimento com a outra família, com a família de base, para que a gente saiba aonde a gente está se metendo. O problema é que a gente quer aquilo que a gente vê, lembra? Lembra da adoração? Lembra da adoração aquilo que a gente vê? O livro de Romanos já começa com uma paulada nas nossas costas. Porque se você não entender o contexto de onde você está se metendo, você vai trazer uma confusão tão séria para a sua vida que isso pode comprometer a sua santidade. Isso pode comprometer os teus pensamentos em Deus. Isso pode comprometer a tua adoração. Isso pode comprometer a tua salvação. E a coisa mais importante que eu e você podemos ter na nossa vida é a nossa salvação. A coisa mais importante não é o nosso emprego,
Não é nem a nossa família. A coisa mais importante que um ser humano pode ter na Terra é a salvação. E a gente não pode comprometer a nossa salvação a troco daquilo que a gente vê. Então, antes de você se envolver com alguém que tem um passado, entenda muito bem como foi aquele passado. Perceba qual é o contexto antes de se apaixonar. Dá para você entender. Ai, tô carente. Não fica mulher, é muito difícil, né? A gente vai só se envolvendo. Depois, quando a gente vê, a gente cai no meio de uma cilada, a gente não sabe nem como sair. Porque a gente começa a achar normal e natural tudo aquilo ali. E não é. Deus tem a pessoa certa, sim, para cada um. Ninguém é perfeito. Mas a gente não precisa de se envolver com alguém que está alinhada a uma adoração falsa. Esse é o grande perigo de se envolver com alguém que abandona a sua própria família. Por isso que eu falei, não é todos. Precisamos analisar bem, precisamos de ter cuidado, mas analisem, cuidem disso, prestem bastante atenção nos sinais. Todo mundo deixa sinal. Eu deixo um sinal onde eu passo, você deixa um sinal, todo mundo deixa um sinal. Não seja alheia e desonesta aos sinais, porque eles serão necessários para te levar para o caminho da vida eterna. Uma coisa que eu aprendi sobre o Espírito de Deus, e vocês vão aprender também, todos vamos aprender, é que o Espírito de Deus é gentil. Ele é muito gentil. Ele é muito cavalheiro, assim como Jesus é. Todo mundo que vivia um milagre depois de crer. Quando Jesus pisou nessa terra, ele só fez milagre para quem creu. Aquilo era um sinal para mostrar para a gente que o Espírito de Deus, ele vai agir, ele vai fazer milagres e maravilhas, mas apenas para quem quer a santidade, para quem quer um compromisso com Deus, para quem quer ser justificado pela fé, para quem coloca a sua crença e a sua adoração ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. O condutor, ele está à sua disposição, mas ele não vai te conduzir, ele não vai me conduzir enquanto a gente não começar a entender que a gente precisa fugir das coisas desse mundo, parar de se distrair com as coisas deste mundo e começar a entender que o caminho da salvação é estreito, que a gente precisa de santidade, a gente precisa de fé, a gente precisa de direção. A gente tem aqui na palavra a direção correta que a gente precisa para seguir. E se a gente se desviar para a direita ou para a esquerda, a gente vai se perder no meio dessa condução. Se a gente começar a nos deixar levar por paixões que a gente está vendo diante dos nossos olhos. Quantas histórias a gente tem aqui de amor na palavra? 1 milhão. A tua história pode ser uma história de amor escrita pelo dedo de Deus? Sim, é para ser. Tem que ser. E existem pessoas que vão se casar muito cedo, outras não. O problema é que às vezes você está dentro do rol das pessoas que, assim como eu, não vão se casar muito cedo e você quer, pela força do seu braço, porque ele é tão fofinho ou ela é tão gente boa. Mas ele ou ela é a pessoa responsável por desviar você da fé verdadeira ao Deus verdadeiro. Ou também fazer com que a gente adore deuses estranhos. A gente precisa de entender quem é a pessoa que está do nosso lado. Às vezes um amigo que tem pensamentos nefastos, comportamentos estranhos. Ah, não, mas ele só faz isso, mas é meu amigo. Comece a entender, a gente se torna semelhante àquela pessoa que está ao nosso lado. Cuidado com os amigos que vocês têm adquirido ao longo da sua vida. Porque se você começar a aprovar, se você começar a achar normal
tudo que aquilo que hoje você sabe que aquela pessoa não faz de normal, daqui a pouquinho a palavra está clara, você será confundida. O inimigo da sua alma vai fazer questão de te confundir e te desviar do caminho da salvação. Eu teria muitas outras coisas para falar ainda, mas aqui o nosso tempo está corrido. Eu vou deixar a gente com essa reflexão. Foi muita informação, eu entendo, para o dia de hoje. E a gente vai continuar conversando. O livro de Romanos é muito profundo, é muito intenso. É um livro que a gente tem que reler por toda a nossa vida, para que a gente não se desvie do caminho da salvação. Para que a gente se aperceba que a adoração verdadeira vem da adoração do Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Que o Deus Espírito Santo é o único que pode nos conduzir a Jesus. E Jesus é o único que pode nos conduzir ao Pai. Que o Espírito de Deus e Jesus são os nossos intercessores diante de Deus. E não sou eu que estou falando, é a palavra. Eu já li para vocês lá em João 16 ou 17, eu acho que é o 16. Voltem e releiam. Que Jesus disse exatamente isso que eu estou falando para vocês. E quem disse foi Jesus e não Poliana. E aqui no livro de Romanos, mais para frente a gente vai entender, e ele fala novamente sobre isso que eu vou falar com vocês. Ele fala sobre o que é a salvação, como é a salvação, e ele sempre chama a atenção do povo para adoração a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ponto final e só. Comece a se realinhar diante daquilo que você vê. Não coloque pessoas, não coloque coisas, não coloque nada na frente de Deus. Deus precisa ser a pessoa mais importante na minha vida e na sua vida. Deus sempre tem que estar em primeiro plano, senão a gente vai ser confundido. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu clamo pelo Teu Espírito da revelação, para que o Senhor nos conduza a essa jornada até o céu. Espírito Santo de Deus, nos guie ao caminho da justiça, da verdade e do juízo. Pai, descortina as Tuas verdades na nossa frente. Eu clamo ao céu para que o Senhor nos ensine, nos inspire, nos renove até o caminho da vida eterna. Nos descortine da nossa própria verdade, para que a gente possa de fato chegar no dia de Cristo Jesus e receber a palavra do Pai. Obreiro aprovado, entre no gozo do Teu Senhor. Nos ensine a guardar a nossa adoração. Nos ensine, Pai. Nos inspire e nos faça transbordar do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. É com muita felicidade que eu começo esse livro. Desculpa. Amanhã a gente continua o livro de Romanos. A gente continua entendendo quem é a pessoa do Espírito Santo e como a gente precisa se aproximar dele. Hoje a gente levou uma bronca de Deus sobre falsas adorações e a gente vai começar a perceber como o Senhor quer ser adorado. É muito forte. Estejam com o coração preparado, sejam dispostos a ouvir aquilo que o Espírito de Deus tem para nos falar. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.